atualizadas em tempo real, equipes de reportagem em todos os cantos e as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. No Podercast, o vereador Arnold Lucas, de Itacoatiara, inicia a terceira temporada com uma conversa franca. E hoje a gente continua representando nossa população e cumprindo, acredito eu, com muita convicção, o que eu prometi lá em 2020, que era lutar pelo direito da nossa população e principalmente fiscalizar o poder público. Uma análise crua dos problemas que afetam o dia a dia dos cidadãos. A gente fez várias audiências públicas sobre esse tema. O prefeito prometeu que ia fazer um PROCON municipal, mas até hoje nada, né? Podercast. Acompanhe a estreia da terceira temporada nesta sexta-feira, às 2 da tarde, aqui na RNT TV. Estamos de volta, né, com o nosso Poder e Opinião, hoje tratando aqui de vários assuntos importantíssimos dentro da corrida eleitoral, enfim, e economia e tal. Só para lembrar para você que nós estamos ao vivo no canal 38.1, também na Rádio ZLZN, a cara do povo da Amazônia para o mundo e, claro, em todas as nossas redes sociais. Queridos Pablo e Rafaela, o primeiro trimestre não foi muito bom para a Petrobras, né? Parece que o dinheirinho não foi lá essas coisas, a gente sabe que, enfim, né, tem questões internacionais, essa história toda aí. Não foi bom para o bolso de alguém. E o Lula demitiu o Prates e colocou no lugar alguém que já trabalhou com a Dilma, uma dilmista, lá na Petrobras. Como é que é isso, Pablo? Olha, o Lula já não... o Prates, ele assumiu um pouco antes do Lula entrar na presidência, né? Então ele já não estava feliz de como o Prates, né, conduzia a Petrobras. Certo. E por que ele demitiu? Ele queria uma desculpa para demitir, né? Primeiro foi a questão dos, dividendos, né? Que isso já causou um impacto muito grande, né, no valor da empresa, no valor da ação da Petrobras. Caiu bem as ações, foi, né? porque ele cancelou, né, a questão do dividendo, que era um dos motivos dos investidores, né, na Petrobras. E assim, o Prates lá, ele não seguia mais ou menos a cartilha do governo, porque o governo ele pensa que a Petrobras é um instrumento, né, que ele usa para fazer... Como é que se fala? A política social dele, né? Financiar a política social dele. E aí ele tirou o maior entrave que ele tinha dentro da Petrobras. Isso não pegou bem para os investidores. Tanto que a última vez que eu olhei tinha caído mais de 20% o valor da Petrobras. Né? Aí a gente chega. A questão do preço do combustível. Né? O Lula, ele... foi eleito, né, falando que iria controlar o preço da gasolina, não ia seguir tanto o mercado internacional. E, atualmente, a defasagem é em torno de 25% em relação... Alguém paga essa conta, né? Essa conta. E é a própria empresa, que basicamente é nosso dinheiro. Sim. Então, isso reflete nos resultados da empresa. Então, eu posso dizer assim, não é tanto que o Prates fez besteira, mas era política do governo. E aí ele colocou alguém que vai continuar com essa política desastrosa, que na época da Dilma, na época do Petrolão,
a gente sabe o que aconteceu. A empresa quase foi à bancarrota. A história conta isso, né? Inclusive, chegou a ser processada e pagou mais de 250 milhões de dólares nos Estados Unidos. E esse é dinheiro de quem? Quem paga? Somos nós. Muito bem. Somos nós. E também tem a questão de que o Prats ele não tinha a qualificação exata para ser o presidente, né? Para comandar essa empresa. Então, ele foi marcado pela inexperiência e já foi... E rodou, porque ele não estava apto para fazer as negociações dentro da Petrobras. Vamos acompanhar os capítulos, porque, como disse o Pablo, essa conta quem paga somos nós. Somos né? nós. Somos nós. Isso. Todo dia que você vai ali abastecer seu carro, todo dia que você vai abastecer sua moto, o negócio fica complicado. Todo dia a gente tem essa história por lá, né? É porque, assim, o preço do combustível está muito ligado à inflação, né? Sim. Então, o governo, para segurar artificialmente a inflação, ele segurou o preço dos combustíveis mesmo com aumento no mercado internacional. Então, isso faz parte do jogo, né, do governo para dizer, não, a gente está mantendo a inflação sob controle. E com o retorno dessa dilmista, né, que voltou, que ela já estava no governo da Dilma, a gente tem várias possibilidades. Ou ela vai voltar e ela vai saber fazer melhor e camuflar melhor, ou ela vai continuar fazendo como sempre fez e uma hora a gente vai pegar e vai acontecer o que aconteceu lá atrás. Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer aí. A gente espera pelo melhor, né? Sempre espera pelo Todos nós esperamos pelo melhor, principalmente... Porque quem sente somos nós, né? Sim, brasileiro. Gente, tem um vídeo do Lula, eu gostaria de rodar esse vídeo aí. Ele falando, ele foi a Porto Alegre, né? E por lá falou um monte de coisa e tal. E tem um vídeo dele falando, né? E tal. Vamos rodar o vídeo para a gente poder analisar? Não vê o lado social. Porque eu não sei se vocês perceberam, com toda a desgraça da enchente. Por mais que a gente veja, eu falei para a Janja domingo, é impressionante, eu não tinha noção que no Rio Grande do Sul tinha tanta gente negra. E no Fantástico apareceu muita gente, eu falei, não é possível. E aí a gente falou, é porque são os mais pobres e porque moram nos lugares mais arriscados de ser vítima dessas coisas. Então... Olha, eu pedi para rodar esse vídeo aí, mas eu fico até meio que... sem comentário, né? Porque a gente fica sem palavras, né? É um presidente da República fazendo um comentário desse tamanho. É um negócio assim muito estranho. Ele não sabia que não sei o que e tal. Presidente, o senhor conhece o Rio Grande do Sul? A gente sabe que o senhor viaja muito, né? Eu fico até em dúvida. Eu fico em dúvida se ele foi lá. Porque de onde vem o Rio Guaíba? Quem é que mora à margem do rio? São os bairros de gente de condição alta ali. Então, condição financeira. Esqueceram de explicar isso para ele, né? Veio dali e aí chegou em outros bairros junto com as outras cidades que estavam ali próximas. Então, assim, eu fico chocada e sério, dá vontade de rir um pouco, mas assim, com respeito, né, pelas pessoas que estão ali. Mas é de assustar esse tipo de pronunciamento do Lula e os militantes passarem pano. Porque as coisas que o ex-presidente falava, meu Deus, era uma militância absurda e a gente vê várias vezes o Lula se pronuncia de forma preconceituosa e nada acontece. Eu não diria só de forma preconceituosa, mas de uma forma de desconhecer o real problema e não assumir que existe um problema e que ele é o presidente da República, sejam pessoas brancas, negras, pardo ou não, ele tem que estender a mão. Né? Ele é o presidente da República. Né? Você não vai chegar lá e não, eu só vou te salvar se você for de alguma minoria. Não existe isso. É muito complicado, né? É complicado isso. É complicado até para a gente entender ele isso. Quis dizer que as pessoas que ficaram desabrigadas, que foram afetadas porque a catástrofe aconteceu nos bairros de baixa renda. E isso não foi verdade.
Não tem, as áreas mais nobres, né? Quando veio a catástrofe não escolheu, peraí, só um momento que eu vou escolher aqui no Rio Grande do Sul, qual é o bairro das pessoas mais necessitadas para eu atingir. Nada a ver essa colocação da fala do Lula. Assim, é totalmente absurda. Eu não tenho palavras para falar sobre isso, não. É complicado, é complicado. São 11 horas e 44 minutos, vamos mudar de assunto, né? Olha só, apesar das provas, o Boulos vota para livrar Janones. Essa matéria também repercutiu muito, né? Tá batendo no sino aí de tudo. Ele pediu arquivamento, né? Ele pediu arquivamento e tal. Ou seja, tá tocando a sineta em tudo quanto é rede social. Da cassação do Janones, o Boulos pediu o arquivamento, né? Sim. E o que chega a ser engraçado é que o Boulos, ele fez um tweet no dia 27/10/2021. Ele disse: rachadinha é corrupção. E mais de tantas razões para o Bolsonaro ir para a cadeia. Agora então, pode, né? É a rachadinha do amor agora? O Boulos, ele está pedindo arquivamento porque quem está fazendo rachadinha não é Bolsonaro e ninguém da direita. É nada mais, nada menos do que o Janones. O Janones, né? E aí, tá aí a foto, né? Os dois estão aí no E que, inclusive, o Boulos vem como pré-candidato em São Paulo. É, prefeito de São Paulo, né? E assim... Se eu não me engano, se não me falha a memória, o Janones era um dos que mais vociferava da questão da rachadinha também. Sim. Sim, agora ele sumiu das redes sociais, né? Vazou áudio, vazou tudo. Ele falando que não estava conseguindo arcar com os custos, né? Por conta da campanha eleitoral. É incrível isso. Assim, essa cultura, por exemplo, de cancelamento que existe atualmente... Quando você aponta o dedo é legal. Agora, quando o dedo aponta para você... Não é legal, né? Nunca é legal. Nunca é legal. É incrível, né? Você não pode ter dois padrões. E o posicionamento, eu acredito que do Boulos, nesse caso, porque aqui a gente não está entrando em questionamento do próprio Guilherme Boulos. A gente está entrando em questionamento sobre o Janones. Então, o Boulos, ele tinha que assumir uma postura ali de neutro, ficar fora dessa briga, já que ele não quer se pronunciar, ele é contra... no sentido do Bolsonaro, e ele também não quer prejudicar o Boulos, que ele também não se meta na briga e fique calado. Ele poderia ter ficado calado, né? Olha, diz a matéria que o caso será reanalisado, né, nos próximos dias, após um pedido de vista conjunto, ou seja... Que os deputados, o Alexandre Leite e o cabo Gilberto Silva, né, do PL, e o outro do União, vistas, né? Pediram para analisar com mais calma. Então vamos ganhar tempo, né? Vamos ganhar tempo. Segura a onda, vamos ganhar tempo. Segura a onda, bora ver aqui, vamos negociar ali, puxa ali, sai um orçamento ali e pronto. Sai alguma coisa aqui, uma emenda para lá, uma emenda para cá, puxa daqui, puxa dali. Bom, esse é o país que a gente está vivendo hoje, né? Para os senhores terem uma ideia, né? São esses os momentos que nós vivemos, são essas as informações que a gente tem que passar para a nossa população, e nós estamos aqui no nosso Poder e Opinião com esses assuntos que você encontra no nosso site opoder.com. Vamos lá! Tem uma matéria aqui agora, fora essa do Guilherme Boulos e, enfim, do Janones, que é do nosso querido Datena. O Datena, eu tenho todo respeito por ele, um grande apresentador de televisão, tem uma história muito bonita, né, na TV brasileira. Inclusive o Datena, parece-me, já veio a Parintins, né, na época que a emissora... A emissora dele transmitia, né, ele já veio. Festival, ele comentou. Ele comentou, né, veio aqui apresentar o Festival de Parintins. Mas o Datena também, nos últimos tempos, ele já mudou mais de partido do que a gente de camisa. Essa que é a grande verdade, né? E agora o Datena diz que será candidato a prefeito de São Paulo. Meu querido Pablo, é com você. Walter, como a gente estava comentando em off, que é interessante, eu creio que é algo que ocorre só no Brasil, né? A questão do apresentador que vira político, né? Como eles usam a TV, no caso, né? Antigamente era a TV, hoje em dia a gente tem muito mais mídias, né? Mais mídias, redes sociais, para se promover, né? E acabar virando político. Salvador, temos vários exemplos aqui na nossa cidade, no nosso estado. Sim. E o maior deles é o Wallace, né? O Wallace Souza, que inclusive virou algo internacional, né? Com o seriado no Netflix, de tudo que aconteceu.
Então, esse é um fenômeno interessante, né? Mas que, pelo visto, não está dando muito certo pro Datena, né? Porque pro Datena não deu certo, né? O Datena é a quinta vez. Já é a quinta vez. É a quinta vez que ele se diz candidato, se apresenta como pré-candidato de alguma coisa. E também estava acontecendo uma negociação entre ele e a Tabata Amaral. A Tabata Amaral, ela é uma deputada federal. Então, olha aí o Datena. Aí tá o Datena, né? Grande apresentador. Sim, ele é muito bom no que ele faz. Muito bom. Cada um tem que entender, acho que o seu lugar na sociedade. Ele tem um carisma muito grande como apresentador, né? E fez história num programa na linha de investigação, na linha policial. Ele fez história no país. E aí ele estava em negociação com a Tabata Amaral, para a Tabata Amaral ser vice dele. Como? Ao meu ver, totalmente sem lógica. A Tabata Amaral, sendo uma deputada federal, possuindo mandato, como é que ela vai ser vice do Datena, que já tenta há 5 vezes, já é a quinta vez que ele tenta uma disputa eleitoral e não consegue assumir nenhum mandato? É meio fora de lógica ele querer que Tabata Amaral seja a sua vice. Nós sabemos, né, a militância dela é muito forte, mas a gente também não pode tirar o fato de que ela é uma deputada federal do maior colégio eleitoral, né, que nós temos aqui no Brasil. Então, assim, Datena deu aí perdeu a antena. Perdeu a mão na questão da negociação eleitoral, tanto que a negociação entre ele e a Tabata Amaral se esfriou. Pois é, vamos aguardar mais uma vez essa questão do Datena, já que é a quinta vez que ele se apresenta aí como candidato, ensaia uma pré-candidatura a algo, né? Para ver os próximos capítulos, né, Pablo? Outro que tenta sempre é o Luciano Huck, né? Sim, sempre quando chega nos finalmente... Já foi cogitado a ser candidato a presidente da República, justamente, né? É um outro que... Mas o Luciano, eu sempre só ouço ser cogitado. Eu nunca vi ele, de fato, ir pro front, né? Ele nunca consegue passar pelo crivo do partido. Ele vai lá, ele se mostra como uma opção, mas ele nunca é o escolhido. Essa que é a questão do Luciano Huck. Mas ele mesmo nunca, nem disse a Rafaela aqui, ele mesmo nunca chegou a dizer que tem essa pretensão, né? Os corredores diziam isso, mas o próprio Luciano Huck, ele não... Nunca houve um pronunciamento oficial do Luciano Huck sobre pretensão política. Mas ele não... Acho que a hora dele não chegou ainda, né? É um grande apresentador, tem muita audiência, enfim, mas vamos lá. Queridos, nós estamos quase chegando aqui ao final. A minha produção tem mais algo para a gente explorar por aqui. Eu gostaria que o Pablo destacasse aí mais alguns assuntos que estão aí no nosso O Poder. Isso. Deputados, a gente já falou, né, que aprovam fim do cargo de oficial de justiça no Amazonas. Tá? Temos aqui logo no início da página do poder.com. Sim. A Justiça de São Paulo manda Bolsonaro apagar postagem contra Boulos e Lula. Ali, acabou de comentar sobre o Boulos, né? O ex-presidente, ele fez um pequeno comentário e pediram para apagar. Barra, né? Isso. Barra o comentário. E aí também outra matéria que a gente comentou ainda agora, em segunda, pesquisa Marcelo Ramos segue liderando rejeição em Manaus. Isso tudo você pode ir no site opoder.com, que vai estar tudo lá, ok? Obrigado, meu querido Pablo. Rafaela. E finalizando, né, temos ainda aqui a conversa do nosso governador Wilson Lima, lá nos Estados Unidos, está fluindo. Sim, muito bem, essa matéria está aí. Está fluindo a negociação e eu acredito que vai ser excelente o consulado americano em Manaus e isso está cada vez mais perto de acontecer. Tem uma foto? Postaram uma foto, né, ele com o chefe dois, da Casa né? Civil. Isso. Sim, aí está. Dois congressistas, né? Nós comentamos isso ontem aqui, eu e Rafaela, Pablo, que seria muito bom, seria de bom tom a gente ter esse consulado aqui. Principalmente para o PIN, né? Exatamente, né, para o polo industrial. Não sei se vocês lembram, mas um dos planos do Wilson era fazer com que Manaus ele fosse um hub, né, de viagens, o aeroporto de Manaus, né, funcionasse que nem o do Panamá, um hub. Você vai, pega um voo, vai até lá e de lá você vai para qualquer lugar do mundo. E o que aconteceu? Aconteceu a pandemia, né, e Manaus ficou muito tempo
como o epicentro da pandemia de Covid-19. Isso, né? tirou um pouco o foco. Tirou um pouco o foco e, pelo visto, ele retomou essa questão, né? Ele foi lá, fez essa visitação. E também tem a questão, teve uma fala do Wilson Lima, que disse assim, que considerando a Zona Franca, ela tem muitos produtos que são fabricados com os Estados Unidos. Então, isso é mais um motivo para ter essa base, esse consulado dos Estados Unidos aqui por conta da Zona Franca. E, com toda certeza, a questão da base do consulado aqui vai trazer novos incentivos econômicos para o nosso estado. E também facilitar, né, as pessoas que querem tirar seus vistos, né? É Recife, Brasília e São Paulo, né? E Rio de Janeiro. São Paulo e Rio de Janeiro. Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo e Recife. E até porque aqui de Manaus a gente tem o voo direto para Miami e Fort Lauderdale, tipo, com duração média de 5 horas, o que a gente usa 5 horas para ir para outras cidades do Brasil. Então isso mostra realmente que nós aqui, estamos mais manauaras, estamos ali no meio, Brasil, Estados Unidos. Olha só que coisa boa, né? Que bandeira boa. Gente, obrigado, viu? Agora sim, encerramos o nosso Poder e Opinião. Obrigado, Rafaela. Eu que agradeço. Até amanhã. Amanhã tem mais, viu? Obrigado, Pablo. Isso, amanhã a gente se vê aqui, tá? Grande abraço. E olha só, depois do nosso intervalo, tem reprise do Boa Noite Amazônia com Álvaro Corado e convidados. Grande abraço para todo mundo. Até amanhã, 7 da manhã, com o nosso resumo 24 horas. Tchau, tchau. De informações políticas confiáveis em Manaus, visite www.poder.com para análises importantes e notícias de fontes confiáveis. O conhecimento é poder. Quando a sirene tocar na sua TV, você já sabe. Está no ar o programa de polícia mais impactante do Amazonas, Nacional 190. O mundo da investigação policial como você nunca viu. Detalhes dos casos mais chocantes da história diretamente na sua tela. A cobertura completa dos acontecimentos policiais, 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem perder nenhum detalhe. Informações exclusivas e atualizadas em tempo real. Equipes de reportagem em todos os cantos. E as imagens mais impactantes do momento. Os detalhes do trabalho da segurança pública, o esforço da polícia e o alerta sobre os perigos na comunidade. Mantenha-se informado, mantenha-se seguro. Nacional 90, de segunda a sexta, às 5h20 da tarde, no site imediato e na sua RND TV, canal 38.1. Aqui é sobre gente. No Podercast, o vereador Arnold Lucas de Itacoatiara inicia a 3ª temporada com uma conversa franca. E hoje a gente continua representando nossa população e cumprindo, acredito eu, com muita convicção, o que eu prometi lá em 2020, que era lutar pelo direito da nossa população e principalmente fiscalizar o poder público. Uma análise crua dos problemas que afetam o dia a dia dos cidadãos. A gente fez várias audiências públicas sobre esse tema. O prefeito prometeu que ia fazer um PROCON municipal, mas até hoje nada, né? Podercast. Acompanhe a estreia da 3ª temporada, nesta sexta-feira, às 2 da tarde, aqui na RNT TV. O Conversa Política deste sábado recebe o prefeito de Manacapuru, Beto D'Angelo. Ele traz as suas impressões sobre a economia local, os desafios enfrentados e o papel fundamental da agricultura na região. A agricultura familiar é que leva para você o cheiro verde, o maxixe, o pimentão, a berinjela. É esse cara que nos alimenta. Que a agricultura é a saída econômica do nosso município. É verdade. E hoje nós somos o 2º maior produtor no estado. Né? Hoje já nós somos o 2º. E eu não tenho dúvida que nós chegaremos a ser o 1º. Conversa Política com Álvaro Corado, neste sábado, às 8 da noite, aqui na RND TV 38.1 e no canal do site O Poder no YouTube. Você não pode perder.
Classicão. Rádio Z.